eu fiz as propostas e já comecei a fazer as intervenções, tanto ano passado como esse ano. Então, isso é um feedback bem importante. Eu começo com o trabalho de consultoria online, vou conduzindo esse trabalho, concluo esse trabalho, e o feedback mais importante que você tem é quando essa empresa te recontrata para outras atividades. E aí, você estando trabalhando com essa empresa, ela te recontrata para outras ainda, vai surgindo outras demandas e ela vai falando, mas olha, está surgindo tal demanda agora, você poderia nos atender? Está surgindo tal demanda, você poderia nos atender? Isso é muito gratificante. E isso é uma construção, né? É uma construção com base no vínculo de confiança, claro que é com base também no investimento que eu faço em termos de conhecimento, em termos de experiência, né, do cuidado que eu tenho nas relações, da preocupação que eu tenho em oferecer o melhor para o cliente, do cuidado ético que eu procuro ter sempre, de estar sempre também refletindo se eu estou indo pelo caminho que deve ser, se eu estou fazendo da forma como realmente deve ser, da transparência que eu procuro estabelecer com os meus clientes em relação ao que eu estou percebendo, sentindo, claro, que daí, né, os representantes da organização. Então, tudo isso contribui para que o trabalho tenha sucesso. Ou que mesmo diante de dificuldades, diante de situações que você tem a sensação que não deu certo, a possibilidade até de você reverter, de você reconduzir isso, repensar, é quando você tem esse vínculo, né? Que entende, que possibilita, que você pode inclusive falar, olha, não deu bom aqui, a gente vai precisar rever, eu acreditei que era por esse caminho, mas o caminho melhor vai ser por aqui, provavelmente, eu gostaria de tentar de uma outra forma, e a empresa te validar, a empresa te apoiar nesse momento. E para isso é importante que você tenha um método. Se você quer ter sucesso trabalhando com empresas, com consultoria, você precisa de um método. Se você não tem um método, você vai ficar perdido. E esse método é um método que vai desde a prospecção até a elaboração da proposta, até a fase da elaboração do contrato de prestação de serviço, também um método para as intervenções. Então, se eu vou fazer intervenção no nível organizacional, ou no nível grupal, ou no nível individual, e quer seja o foco desenvolvimento humano e organizacional, ou seja o foco em saúde mental no trabalho, eu preciso de um método. O método te dá passo a passo. O método te dá segurança. O método agiliza o teu trabalho. Se você não tem um método, e se você tem pouca experiência ou nenhuma experiência, você vai ficar perdido. Porque aí você pode ir buscar num livro até como que você vai fazer, mas a teoria é uma coisa, a prática é outra, né? E eu, pelo menos o método que eu construí, que eu utilizo, que é o método PSI, ele é um método que é resultado, sim, da minha prática, daquilo que dá certo, daquilo que eu utilizo, e essa prática não é apenas no achismo, ela é sustentada na fundamentação teórica, na minha experiência, nos meus conhecimentos, enfim. Então, você precisa de um método, não esqueça isso. Não caia na besteira de começar a trabalhar com empresas, né? É possível, sim, você trabalhar com a clínica e começar uma carreira como consultor organizacional, sim, é possível, mas para isso você precisa de um método. O método vai te dar o norte, o método vai te dar por onde que você começa. Eu tenho algumas mentorandas que estão trabalhando numa área que é social, né, clínica social,
e estão trabalhando agora, né, construindo esse início para trabalhar, se preparando para trabalhar com consultoria, e elas estão vendo a diferença que faz quando elas têm um método, porque elas estão sabendo assim o passo a passo que elas têm que seguir. E é muito bonito quando eu ouço delas, né, elas dizerem assim, nossa, estou muito feliz, era isso que eu queria, agora eu estou sabendo por onde começar, como ir, eu não sabia antes como que eu ia começar. Então, isso é bem importante, né? E é claro que daí a mentoria vai ajudando também, né? Porque você tem um olhar de fora com a tua experiência e vai podendo contribuir com aquela construção de uma outra colega, né? Que está ali, uma outra psicóloga que está ali iniciando, né? Ou se preparando para iniciar uma nova atividade. Bom, finalizamos por aqui.